Ontem a gente falou um pouquinho de aumentar a fé. Hoje nós vamos falar, vamos continuar. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Só até aí. Bendito e maravilhoso Deus, exaltamos, engrandecemos e adoramos ao teu nome, Senhor. Que maravilhoso é estar na tua casa, na tua presença e declarar que nós somos totalmente dependentes do teu Espírito Santo. Vem com a tua palavra de sabedoria sobre as nossas vidas, para que nós possamos, Senhor Deus, endireitar as nossas veredas, para que nós possamos estar na tua presença de uma forma agradável a ti, Senhor Deus, porque o encontro contigo está breve, papai, e nós precisamos estar preparados. Vem sobre nós nessa noite, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ontem eu falei um pouquinho, vou continuar. O diabo, ele faz de tudo para roubar a nossa salvação. Quando ele não consegue, ele vai fazer de tudo para tentar destruir a nossa vida. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então, esses três aspectos, que é a função dele, e ele é implacável, perseverante para que isso aconteça. Ele faz de tudo, move o mundo espiritual todinho para fazer isso com a gente. Quando ele não consegue um, ele vai em outro. Um conseguiu matar, ele vai roubar. Um conseguiu roubar, ele vai destruir. E uma hora, ele vai tocar. Porque ele fica o tempo todo em cima. O tempo todo. Ele pode não conseguir tocar na minha carne, mas ele pode tocar naquilo que é meu, naquilo que eu amo. Né? Lucas, se você estiver rápido aí, Jó capítulo 1. Jó. Jó capítulo 1. Eu acho que é capítulo 1. Vamos ver aqui. Um 10. Porventura tu não cercastes de Sebe? Sebe é cerca, tá? É uma cerca. Um cercado. A ele, presta atenção, hein? O diabo falando com Deus. Tem crente que não gosta de orar, não gosta de falar com Deus. Até o diabo fala com Deus. Então, o diabo falando com Deus. Tu, Deus, não o cercaste a ele, né, de uma sebe, de uma proteção, de algo que não deixe que o diabo chegue até ele, até a sua casa e a tudo quanto tem. O diabo reconheceu isso, falou para Deus que ele não podia tocar em Jó, nem na sua casa, nem tudo que ele tinha. Por quê? Porque Deus foi lá e fez uma proteção, cercou ele. Ok. A obra de suas mãos abençoaste, e ao seu gado tem aumentado na terra. Aí você começa a pensar, quando o diabo tocou em Jó, ele destruiu a casa de Jó? Ele destruiu a mulher de Jó? O que ele destruiu? Aonde que ele começou a tocar? Nas coisas que não estavam perto dele. Então foi lá na casa do filho mais velho, que estava dando uma festa com todos os outros filhos e começou a tocar. Tum. Tocou nos animais, no gado, rebanho, que não estava dentro da casa dele. Estava no campo. Tum. Mas ele não tocou na casa de Jó. Jó perdeu tudo, ele só perdeu a mulher e a casa. E se você for continuar lendo aí, Jó, você vai ver que Jó, ele fazia muita oferta. E a Bíblia fala assim, ó, eu posso santificar os meus filhos, eu posso santificar os meus bens, eu posso santificar aquilo que está perto de mim. Mas pastor, isso aí era lá no Antigo Testamento, no Novo também tem.
Lembra, se o marido é incrédulo e a mulher é crente, os dois ali coabitando junto, os filhos podem ser santificados? O apóstolo Paulo ensina isso. Mas como que isso funciona? É estranho, né? Então assim, o diabo conseguiu tocar nas coisas de Jó, que não estavam sobre a proteção, que tinham saído daquela área ali marcada, delimitada por Deus. Mas como marcar essa área? Simples, com ofertas de sacrifício. Você vai ver que o Jó ele sempre oferecia sacrifícios, e principalmente pelos seus filhos. É só você continuar lendo aí, capítulo 1 e 2. Só que os filhos fizeram a festa, geralmente quando acabam as festas, eles vinham, Jó ia lá e oferecia sacrifício pelos seus filhos, já, né, imaginando, eles podem ter pecado lá, feito coisa errada, então eu já vou oferecer uma oferta de sacrifício. Por quê? Quando Deus estabelece o culto levítico e a pessoa peca, qual que era o procedimento? Você pega um animal e oferece em sacrifício. E aquele animal vai cobrir os pecados daquela pessoa. Jó fez isso muito antes de Deus estabelecer a oferta dos levitas. Antes de existir Jacó. Ainda mais os filhos de Jacó até chegar em Levi. Então, Jó já faz algo que é profético, santificando, cobrindo os seus filhos. E quando ele faz essa oferta, o diabo não toca. Porém, se você ler o texto, você vai ver a narrativa, tem uma sequência, eles foram fazer a festa. Jó estava aguardando eles voltarem da festa, para poder santificar os filhos através de oferta de sacrifício. Como o diabo chegou no meio da festa, não deu tempo, pegou todo mundo. Então assim, eu posso colocar eu mesmo dentro de uma cerca de proteção, eu posso colocar a minha casa dentro de uma cerca de proteção, eu posso colocar tudo que eu tenho. Então eu posso me colocar, eu posso colocar a minha família e eu posso colocar os meus bens. Então se eu quero ter um casamento bom, eu tenho que fazer ofertas santificando meu casamento. Se eu quero meus filhos bem, eu tenho que fazer ofertas de sacrifício santificando os meus filhos. Ah, se eu quero, vamos falar assim, eu conheci um pastor que tinha um carro que em 6 meses ele foi 7 vezes para a oficina porque bateram nele 7 vezes. Na última nem foi porque eu já não tinha mais conserto. Ele não bateu em ninguém. Vinham e batiam nele. Pá, 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 pá. Eu falei, o que eu faço? Eu falei, você santificou teu carro? Não, não sabe nem o que é santificação, né? Porque tem consagração, tem santificação. Consagrar, você pega, ó, vou consagrar meu celular a Deus. Tá bom, bota na caixinha da igreja que ele não é mais seu. Tudo que é consagrado pertence a Deus. Santificar não, vai de 1 a 20% do valor de acordo com a Bíblia. Então eu quero santificar, esse celular que custa, para ficar mais fácil, né? 10 mil reais, de 1 a 20%. Aí eu vou lá, dou uma oferta de santificação por isso, e esse não custa 10 mil. Dou uma oferta de santificação, para quê? Para que ele coloque uma cerca de proteção e isso não seja roubado, não fique quebrando. Faço isso pelo meu carro para que ninguém bata nele, para diminuir os estragos, porque a Bíblia ensina a fazer isso. Só que aí tem gente que não tem vida com Deus, está tudo desconcertado, ouve um negócio desse, quer fazer, aí começa a dar tudo errado. Porque não adianta, antes de qualquer oferta, o nosso amigo Elias ensina, o altar tem que ser restaurado primeiro. Então primeiro a gente tem que estar restaurado com Deus, para a gente poder começar a construir um muro, uma cerca de proteção. Porque lá em Eclesiastes fala que a cidade murada é muito difícil de ser invadida. Agora a cidade que não tem muro, que não tem cerca, qualquer um entra. E quem que vai entrar numa cidade? É o inimigo. Então quando eu faço uma cerca de proteção, é muito difícil o inimigo entrar. Para tocar na minha vida, para tocar na minha casa e para tocar em tudo quanto eu tenho. Quando ele fala em casa, entenda a casa e entenda as pessoas que estão dentro da casa. Então, é um segredo. Funciona. Jesus tem que vir à terra, dar uma oferta de santificação pelos seus, para que nós estivéssemos agora debaixo da proteção de Deus. É a mesma coisa.
Tanto que ele fala, os escolhidos de Deus, o diabo não toca. Mas quando você desvia, quando você peca, quando você cai até mesmo num pecadinho, o diabo te toca. Por quê? Porque vamos falar assim, a grande jogada do diabo, principalmente nos nossos dias, eu não sei os dias anteriores, né, os séculos anteriores, isso aí é só história que a gente ouve, mas nos nossos dias é relativizar as coisas. Então, a gente chega num ponto de ouvir, até mesmo a igreja, ouvi um monte de vezes, que só existe pecadão. Ou melhor, não existe pecadão nem pecadinho, só existe pecado. Mentira do diabo. Quando Judas peca, Jesus fala, o pecado dele vai trazer muito maior juízo. Então foi um pecadão. Tem pecado que é tão pecadão, que é pecado para a morte, a qual eu digo por esse nem orar. Está escrito na Bíblia. Então nós temos pecadão, nós temos pecadinhos. O salário do pecado é a morte, tanto para o grande quanto para o pequeno. Não tem para onde correr. Mas existem consequências piores ou menos piores para pecados. E o que o diabo quer fazer hoje é falar assim, ó, o que importa, crente, é você não fica com o olho no pecadão. Crente não fica preocupado com os pecadinhos, não. Pecadinho é coisa light, é tranquilo. Então olha para o pecadão. O que é pecadão? Adultério, assassinato. Se você for pegar lá em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, você vai ver que um escapa. Ele entra lá, ó, não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, né? Não vai se ajoelhar diante dessa imagem, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, tudo pecadão, tá? Até aqui é pecadão. Aí ele lá, não farás nenhum trabalho no dia de sábado e tal. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra. Agora já começa a relativizar. Fica mais light. Aí aquele negócio, não matarás, não adulterarás, não furtarás, né? Não vai roubar. A gente olha, ainda para crente isso aqui é pecadão. Você não vai matar ninguém. Você vai roubar? Tem que levar um pouquinho. Vai adulterar? Só que quando ele chega, um pouquinho mais, ele fala, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Lembra da parábola do samaritano? Que o título da Bíblia bota bom samaritano, mas no texto não tem nada de bom samaritano? Parábola do samaritano, quem era o próximo? A pessoa que ele não conhecia, pessoa que estava toda arrebentada no chão, não era o irmão da igreja o próximo. Ele está falando, não dirá falso testemunho. Aí, o que o diabo faz hoje, nos nossos dias? Hoje nós temos uma ferramenta de comunicação em massa e de rapidez, chamada internet. Aí você tem os Instagrams, Facebook, WhatsApp, Telegram, não sei o que, blá blá blá, e assim vai. Tem um monte de coisa. E lá, você recebe uma informação, que pode ser falsa ou não, e muitas vezes na empolgação, você quer que os outros vejam a informação que você teve, aí você repassa. Se aquela informação é falsa, você está caindo nesse pecado. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Não, mas o cara é filho do capeta. Mas você está passando falsa informação. Você está dando falso testemunho. E aí, como que faz? Quebrou um dos 10 mandamentos. A Bíblia tem 613 mandamentos e preceitos. Quebrou um dos 10, dos mais famosos. Mas credo, pastor, é sério? Está escrito na Bíblia, não dirá falso testemunho. Então, qualquer coisa falsa que você proferir sobre alguma pessoa ou situação, é pecado. Então, o que o diabo faz? Vou usar as redes sociais, vou soltar um monte de mentira, porque ele é o pai da mentira, mentira é filho do diabo. Então, eu vou soltar meus filhos na rede social, um monte de mentira, e vou pegar os crentes. Vou pegar eles. Vou ganhar eles para o inferno para mim. Então eu solto lá, o crente vai lá e joga informação para frente. Pum! Solto lá, joga informação para frente. Pum! Os crentes estão pecando e não sabem.
Porque o diabo é sujo. O diabo trabalha na escuridão. A maior artimanha do diabo é você achar que ele não existe. Tem igreja que não fala do diabo. Porque para essas igrejas, ele é um anjo de luz. Porque está escondido como anjo de luz. É o que ele quer, ele não quer ser percebido. Ele quer aparecer como anjo de luz, porque anjo de luz é bonitinho. Se tiver cabelinho assim amarelo ainda, tal. Se vier com uma flechinha de cupido ainda, os jovens ficam doidos. Não, o diabo é sujo. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para nós cairmos em pecado. E pecados que nós não venhamos muitas vezes a perceber que é pecado, para a gente perder o jogo. Porque tem um jogo, nós estamos num jogo. O texto que eu li ontem fala de um atleta que entra numa competição. Esse atleta ele tem que correr, ele está em busca de uma coroa, que aqui na terra é corruptível. Nós estamos numa corrida, nós estamos num jogo, atrás de uma coroa incorruptível. Então o jogo, ele tem um alvo, por isso que Paulo fala, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu só recebo o prêmio quando eu acerto o alvo. Só que eu não vou conseguir acertar o alvo se o diabo conseguir fazer comigo o que ele fez com Eva. Ele enganou Eva. Eva não viu, não percebeu que ela estava pecando. Adão não. Adão comeu do fruto, consciente, pecando, é o que diz a Bíblia. Eva não, ela foi enganada. E nós podemos ser enganados pelo diabo, porque nós estamos presos nas coisas deste mundo, é o texto de ontem. O bom soldado, ele que milita em prol da causa de quem o alistou, não pode se envolver com as coisas desse mundo. Porque se ele se envolver com as coisas desse mundo, ele vai ficar desatento, despreparado para o seu serviço ali como soldado. Então, se nós somos bons soldados de Cristo, eu não posso me envolver com as coisas desse mundo. Porque senão, as coisas deste mundo vão roubar a minha salvação. Então, pastor, eu não estou em adultério, eu não estou matando, não estou roubando, não espanquei ninguém nos últimos dias, está tudo lindo. Não falo mentira, não faço fofoca, né? Mas está repassando informação, está dando falso testemunho. Dançou. É a mesma coisa que você for ali, for dar um tiro na cabeça de uma pessoa. Porque pode ser pecadão, pode ser pecadinho. O salário dos dois ainda é a morte na Bíblia. Quando ele fala o salário do pecado é a morte, ele não fala o salário do pecadão nem do pecadinho, é o salário do pecado. É a morte. E essa morte não é morte física. Porque Eva, ela comeu do fruto e não morreu na hora. É morte espiritual. A morte física vem depois. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E esses dois últimos, eu estou no 9º, tá? O 9º é esse aí, não dirá falso testemunho quanto eu posso. Vou chegar no 10º aí do decálogo dos 10 mandamentos. Você viu que ele pegou esse cara aqui e relativizou, e você faz e você nem percebe que é pecado? Você está aí jogando, tá, ele nem percebe. É igual hoje invadiram lá a esplanada do ministério. Aí tem gente falando, não, isso aí é o pessoal da direita, da esquerda que estava infiltrado para ir lá e não sei o que, e balalá. Você sabe o que é que está acontecendo? Você tem certeza absoluta? Não? Então por que você está dando falso testemunho? Por que você está repassando um monte de informação? E saiba de uma coisa, tá? Eu não sei na sua. Na minha Bíblia, fala assim, ó. Quando Deus age, Ele não age por força e nem por violência. Então qualquer coisa que você vê na face da terra, que exige a força e violência, não vem de Deus, é do diabo. Ou se na sua Bíblia não tiver escrito, na minha está ainda. Vamos tomar pela força, é do diabo. Vamos pegar em armas, é do diabo. Por isso que desde o começo eu fui contra esse negócio de liberar arma. Não é porque eu sou de esquerda ou de direita, porque eu já vi não, né? Eu vi a mãe chorando, vizinha minha, quando eu era criança, que o filho foi lá, achou a arma do pai, foi brincar e deu um tiro na própria cabeça. E a mãe com o menino no colo, chorando, todo sangrando, com ele morto, porque achou a arma do pai dentro de casa e deu um tiro. Por isso que eu sou contra ter arma dentro de casa.
Aí quando vem Jesus e faz assim, se der um tapa no rosto, você vira o outro, por que eu vou precisar de arma? Aí você vai ler mais a Bíblia e fala, não é nem por força, nem por violência, por que eu vou precisar de arma? Se eu confio em Deus, é Ele que peleja a minha batalha, por que eu vou precisar de arma? Então o diabo, ele vai relativando as coisas. Não, se você tiver uma arma na sua mão, é para a sua defesa. Você não precisa depender e confiar de Deus. Porque Deus não é capaz de te proteger. Bota a arma na cintura. Só não pode fazer igual o poeta. Eu gosto de citar ele porque ele se converteu. Falou, o homem com o revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele anda rebolando e muda de voz. E é assim mesmo que funciona. Porque tem esse negócio para aumentar o ego. Quanto mais aumenta o ego, mais suscetível você está a cometer violência. E a Bíblia fala que Deus odeia o homem violento. Aí eu vou botar uma arma na mão do homem violento? Não dá. Então eu tenho que entender que o diabo, ele vai relativizando as coisas para parecer que, né, não é tão prejudicial, não é tão ruim. Faz aí, às vezes você nem percebe. Aí, né, a gente fica falando, ó, não faz isso, não faz isso. Vai lá e continua fazendo. Faz isso, vai lá e continua fazendo. Aí eu aprendi com um pastor. Só que lá o caso era diferente. Tinha obreiro em pecado, ele não falava para o obreiro. Ele esperava na reunião e pau, com todos ouvindo. Aí o obreiro continuava a pecar. Chegava na outra reunião, pau, para todo mundo. Na terceira, para todo mundo. Aí teve um dia que eu não aguentei, né? Fazia parte da diretoria. Eu falei, pastor, o cara está em pecado? Por que não fala na lata para ele? Ele falou, não, filho, é porque tem outros também. Então, primeiro eu estou falando, eu estou dando chance para que eles se arrependam por livre e espontânea vontade, porque depois eu vou chamar, eles podem se arrepender ou não, e na terceira vez, como diz a Bíblia, aí eu tenho autoridade para excluir da igreja. Eu falei, e está escrito na Bíblia isso, é interessante, né? Então vamos lá. Aí ele vai para o último mandamento, que é aquele que está dentro do coração, que as pessoas não podem ver. Quando você está dando falso testemunho de alguém, as pessoas vêm. Eu tinha uma pessoa crente, fundador de igrejas, que me passava vídeos. Aí uma vez eu recebi um vídeo, falei, esse cara fica me passando vídeo, eu nem olhava os vídeos dele. Eu recebi um que é no mesmo teu, eu falei, vou mandar para ele, aí eu mandei. Aí o cara veio lá com uma notícia da internet e falou, esse vídeo é falso. Eu falei, tá bom. Aí ele me mandou um, eu fui lá, ó, tá aqui, ó, esse vídeo seu é falso. Ele mandou o segundo, esse vídeo é falso. Ele mandou o terceiro, eu falei, esse vídeo é falso. Ele parou, nunca mais me mandou vídeo. Porque era só fake news. Crente, tá? Crente. Isso você pode ver. Mas quando você vai, porque você não pode ver, que é o que está no coração, parece que o diabo ele vai um pouquinho mais fundo para nos prender. Olha o que ele fala aqui, ó. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Falei isso na quinta, né? Então ele está falando, a cobiça ainda é um pecado que está entre os 10 principais que leva para o inferno. Cobiça, o que é cobiça? É desejar algo que não é teu. Está dentro do coração. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo clássico aqui. Hoje a Alcione até me ajudou com isso. Quando você está aqui no Salmo 1, se quiser pode voltar lá, Lucas. Ele fala assim, ó, bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem. Quando ele fala homem, homem, mulher, criança, jovem. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E aqui nós temos 3 fases. Primeiro, você anda com ímpio. Segunda fase, você para no caminho dos ímpios. E na terceira, o negócio está tão bom que você se assenta com eles. Então, você anda, ele te faz parar e ele te faz assentar. Com Deus é diferente, né? Com Deus, você começa a andar, você corre e voa. Com o diabo, não. Com o diabo, ele vem ver você voando, ele vai querer te fazer parar, até você está andando, ele vai diminuindo, para e senta. Deus quer te fazer voar, ele quer que você se assente. Você quer que pare na caminhada. E ele usa de 3.
3 elementos. Então o primeiro, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é andar segundo o conselho? É você estar ouvindo coisas de pessoas ímpias que não servem a Deus. Você está dando ouvidos. Não é? Porque uma coisa é você ouvir. Daqui a pouco você está ouvindo e está pensando igual. Então você está andando segundo o conselho dos ímpios. Aonde que tem isso? Notícias de jornais, televisão, às vezes filme, às vezes séries e um monte de outra coisa. É igual aquele negócio, né? Ainda eu não vi, eu só vi criança com Superman, Batman, Homem-Aranha. Ainda eu não vi com Pantera Negra. Que o Pantera Negra, para ser Pantera Negra, ele tem que deitar na areia de cemitério, faz um ritual para ele conseguir aquele demônio que entra nele e dá a força e o poder. Ainda eu não vi pai fazendo isso com o filho. Mas dos outros, eu já vi botando a roupa. E está chamando maldição. Então, quando eu começo a dar muito ouvido ao conselho dos ímpios, eu estou andando com eles. E vai chegar um ponto que eu vou me parar. Eu vou parar, não vou conseguir mais nem caminhar na presença do Senhor. Eu vou parar no caminho dos ímpios. Eu começo andando através dos seus conselhos, ouvido, e eu vou parar no caminho deles. Porque tem caminho que leva para a vida, mas tem caminhos que levam para a morte. O caminho do ímpio leva para a morte. E como que eu ando no caminho do ímpio? Dando ouvidos aos conselhos deles. A fé vem pelo ouvir. O inferno também. Então você começa a ouvir o conselho dos ímpios, você vai parar no caminho deles. Então é uma forma. E chega no ponto de você se assentar na roda dos escarnecedores. Aí uns dias atrás, pouco tempo, eu recebi um vídeo de um camarada, que parece que é crente, não sei, fazendo o tal do stand-up, que é as piadinhas lá, gospel. Aí o cara tá lá, o cara tira sarro de tudo que você pensar. Usa texto bíblico, usa personagem, fala disso, fala daquilo. Falou lá do camarada que falou do alvo mais que a neve, Kleber não sei o que lá. Fazendo piada. E assim, na minha concepção, antes de ser crente, tem um cara aqui no Espírito Santo que acho que chama Antônio dos Couros, se não me engano. Antes de eu ser crente, eu já fui num show desse cara. Horrível, terrível. Mas ele fica tirando sarro, piada. Aí você ia lá no restaurante, ele saía andando lá e fazendo piada com todo mundo. E o povo pagava para isso, até eu paguei na época. Horrível. Isso para mim era ser escarnecedor. Zombador. Porque o cara está zombando e escarnecendo. Quando você é um zombador, você zomba de algo ou de alguém. Tem para onde correr. Isso para mim era o zombador. Então, na minha concepção, não se assentar na roda dos escarnecedores é não assistir, não participar desses espetáculos de zombaria, onde você escarnece, humilha, tira sarro de pessoas, de situações e de coisas. Beleza, aí eu vi esse outro cara que se diz crente, e depois assim começou a aparecer um monte, tudo fazendo piadinha gospel, com show, com stand-up, crente. Aí eu falei, pô, esse aí dos comediantes aí, Tiririca e companhia, é fichinha. O pessoal fala lá de Porta dos Fundos, que os caras arrebentam mesmo com Jesus, tirando sarro, é fichinha. Porque lá os caras são ímpios. Agora você está vendo crente fazendo piada com a Bíblia e ainda ganhando dinheiro. Eu achei lá o canal do cara no Instagram, tá lá a agenda. O cara tem agenda para todos os dias de janeiro e não sei quantos meses à frente. Lota teatros, o povo paga para ver lá ele tirando sarro da Bíblia. Tirando sarro da dança do crente raiz com a dança do crente tradicional. Está tirando sarro das coisas de Deus, do reino de Deus. E um monte de crente ainda acompanhando e dando risada e compartilhando. Aleluia. Glória a Jesus. O que é isso? Vai queimar no fogo do inferno. Por quê? Está se assentando. Porque quando você está andando, você passa. Está ali, oi, tudo bem? Passou. Quando você para, você ainda está, o que eu vou fazer agora?
Não, mas quando você assenta, você está decidido a participar daquilo. Então tem gente que fica muito tempo acompanhando esse tipo de evento, de programação. Tem igreja que já adotou isso no seu, vamos falar assim, na sua liturgia de culto. Se não tiver mais teatro, se não tiver isso, se não tiver aquilo, se não tiver determinadas coisas, o povo não fica na igreja. Porque eu tenho que manter o povo na igreja com alguma atividade, com alguma atração. Não é mais com Jesus, com o Espírito Santo. Tem que ter algo que é atrativo. E muitas vezes engraçado para segurar. E o povo esquece dos escarnecedores. Isso ainda é pecado. Então olha como que o diabo prende a gente. Olha isso. É terrível. Eu já conheci pessoa, função na igreja, que acompanhava tudo esses negócios de piada, stand-up, não sei o que e tal. Paz, não deu 2 anos. Desvia. Por quê? Porque está trocando o que é de Deus para aderir às coisas relativizadas do diabo. Pastor, não tem nada a ver, o negócio é engraçado. Né? É igual o vídeo cacetada. Eu só estou dando risada da desgraça alheia, só estou zombando da desgraça dos outros. Tem nada a ver, vai lá no Faustão. Não sei nem se existe Faustão ainda. Mas na Bíblia, quando você se assenta à roda dos escarnecedores, é pecado, vai trazer infelicidade, vai trazer tristeza, vai trazer solidão e um monte de outros demônios que acompanham isso aí. Então, a gente que quer chegar no céu, só quem quer chegar no céu, quem não quer não tem problema não. Quem quer chegar no céu, tem que abrir o olho e acordar para essas coisas. Porque, o diabo é sujo. E ele faz de um jeito que não parece que é pecado. Por quê? Porque é gostoso, é legal, me deixa alegre, me deixa feliz, satisfaz a carne. Então eu tenho que tomar cuidado, porque aquilo que é legal, me alegra, me deixa feliz, satisfaz a carne, pode ter o dedo, a mão, o braço, o corpo inteiro do diabo no meio. Então eu tenho que rever minha vida. O que eu estou vendo? O que eu estou seguindo? O que eu estou acompanhando? O que eu estou fazendo? O que eu estou deixando de fazer por Cristo? Porque isso está roubando meu tempo. O quê? Então, isso aí é triste. E quando ele fala de, aqui está, escarnecedores, também tem outra tradução que fala de zombadores. A tradução do hebraico fala assim, escarnecer é desprezar, falar arrogantemente, gloriar-se, zombar ou ridicularizar algo ou alguém. Então, quando entra nesse, se adequa a essas colocações, cuidado. É o diabo querendo prender os crentes, mesmo que seja legal, tá? Mas eu garanto, o inferno não é legal não. Então, ele pega coisas do nosso dia a dia, esse é o mistério dele, é não aparecer e pegar coisas que vão nos levar para o inferno e tornar elas aparentemente luz, coisas boas, legal, que vão me prender. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Lucas 17:3, ele fala assim, Lucas 17:3. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, ontem eu falei de aumentar a fé, nós chegamos até no nível de intercessão profética ontem. Agora vamos lá, continuar. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você, Lucas, bota isso aí mesmo. Vai, passa aí. É bom ver, esse aí é bom ver. Se pecar contra você, e se pecar contra ti, 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, o que eu tenho que fazer? Perdoe. Ali está escrito 70 vezes 7? Não, né? Se ele vier 7 vezes, se ele pecar 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, você tem que perdoar. Mas aqui, presta atenção, hein?
Aqui ele está falando, se a pessoa pecar 7 vezes contra você. Isso aí é muito fácil, filho, que está em fase de crescimento, usa muito dessa técnica aqui com os pais. Eles vêm, irrita, desobedece, faz um monte de coisa. 7 vezes é pouco para eles, durante o dia. Quanto mais tempo passar junto, mais eles vão perturbar. Então, se eles vierem 7 vezes ao dia, pecando, e se eles se arrependerem, nós temos que perdoar. Então aqui são 2 coisas. Ele está delimitando, ele está falando, se pecar 7, não é 8, nem 9, nem 10, até 7. E ele vier arrependido, ou seja, só vou perdoar se ele se arrepender. 7 vezes, só se ele se arrepender. O que é isso? É um nível de fé. Por que eu sei que isso aí é um nível de fé? Passa mais um, Lucas. Disseram então os apóstolos, os top, os escolhidos, ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Fé para quê? Para curar enfermos, expulsar demônio e morar no céu? Não, é para perdoar, porque se você não tiver fé para perdoar, você não vai para o céu. Porque para você curar enfermos, expulsar demônios, você precisa de unção. E a unção Jesus dá, e pode chegar aqui naquele dia e fala, não te conheço, mas eu curei, expulsei no teu nome, eu não te conheço. Porque foi através da unção. Agora a fé leva para o céu. E se não tiver perdão, não tem céu. Então, perdoar 7 vezes no mesmo dia é difícil. Aí eles estão falando, nos acrescenta a fé, nos dá fé. Aí é onde Jesus fala, se tivesse fé como um grão de mostarda, mandaria ele se lançar ao mar e lançaria e tal. Não adianta você ter fé para fazer um carro flutuar na rua e perdoar o irmão. Então esse é um nível de fé. E qual nível de fé? Esse é o mais baixo. É o mais porqueira que a gente tem que ter. Então se tem alguém que te fez algum mal e você ainda não perdoou, além de você não ter céu, está lá Mateus capítulo 6, eu acho que lá do 12 até o 14 ou 15 fala isso. Além de você não ter céu, você não tem nada. Porque você tem que perdoar. No mínimo 7 vezes 7, porém aí, ele está colando, né? Se vier arrependido, perdoa ali. Aí, Lucas, vai lá para Mateus 18. Mateus 18, a partir do 21. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês cresçam na fé e que o diabo não venha enganar mais. Porque ele só engana até o momento que eu não conheço. E a Bíblia, tem muita gente que fala assim, né? Ah, mas Deus perdoa o tempo de ignorância. Ele perdoa. O tempo de ignorância, ele conta até você conhecer Jesus. A partir do momento que você conheceu Jesus, acabou o tempo de ignorância. Porque se você conheceu Jesus, acabou a ignorância, está na sua mão. Se você não quer, você está sendo negligente. Porque lá em Oséias fala, você tem que conhecer e buscar, continuar a conhecer cada vez mais. Se você não faz, você está sendo negligente, você está pecando. Crescer na graça e no conhecimento é uma ordem, se você não quer ser negligente. Então o tempo de ignorância é você conhecer Jesus. Então a Bíblia fala, nós erramos por falta de, que está na onde? Na Bíblia. Eu tenho que conhecer a palavra. Só que eu posso saber decor o Salmo 1, mas não saber aplicar ele. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é se assentar na roda dos escarnecedores? Então eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho que saber aplicar o texto na minha vida. Ah, pastor, mas para pregar você tem que fazer um curso. Eu já fiz, tá? Tem que fazer o curso, aonde toda a pregação você tem que falar do contexto histórico da época, da aplicação literária, de um não sei o quê, tem até uma aspiral hermenêutica que tem 3 aspectos básicos que você tem que usar no momento da pregação. Joga tudo no lixo, porque se você não souber aplicar, ou se assentar na roda dos escarnecedores que não está lá na explicação do curso, tu vai queimar no inferno. Então a Bíblia é para ser vivida. Se eu não viver ela, o diabo ganha. Mateus 18, 21. Então Pedrão, olha que coisa linda, aproximou-se dele, ou seja, Jesus, né? Disse, Senhor, ô seu Jesus, algum tempo atrás aqui, lá em Lucas,
Lucas 17, o Senhor falou que nós tínhamos que perdoar 7 vezes ao dia. E para isso a gente precisava de um pouquinho mais de fé, porque nós tivemos, lembra que eu falei, a gente leu o texto ontem, falando, a fé é para a salvação, não somente para a salvação. Eu tenho que ter fé para poder sofrer com Cristo. Então não é somente para a salvação a fé não é só para isso. A fé serve para sofrer com Cristo. A fé serve para perdoar. Então ele está ali, 7 vezes 7, lá em Lucas, nós precisamos de um pouco de fé, porque nós tivemos fé para te seguir. Agora nós precisamos de fé para perdoar. Então as coisas no reino de Deus, elas são progressivas, elas exigem crescimento. E crescimento só vem com prática e com dor. É o que falamos ontem. Então, eu creio em ti, Jesus, estou te seguindo, hein? Aleluia! Agora eu estou curando enfermos, expulsando demônios. Mas agora eu preciso de fé para perdoar. Perdoar 7 vezes no dia? Eu preciso de fé. Beleza. Aí agora ele entrou num outro nível espiritual. Está andando com Jesus. Está botando em prática os ensinamentos. Ele entendeu que ele precisa crescer na fé. Então, já que eu preciso de fé para perdoar 7 vezes, esse eu já consigo. Igual ele fez lá com o guarda lá do sacerdote, que ele meteu a espada na orelha. Não quis nem perdoar ele lá prender Jesus, mas tudo bem. Agora ele vai para um outro nível de fé, que a gente tem que entender que tem que acontecer. Então Pedro, aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7, até o que o Senhor falou lá em Lucas, capítulo 17, versos 3 e 4? É até aí que eu tenho que perdoar? Até 7 vezes mesmo? Então quer dizer que eu já tenho uma fé sobrenatural? Já posso dar ordem para a montanha, se lançar ao mar, ele vai? Aí Jesus vem: calma, inocente. Disse-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Tem uma palavra que define essa questão de perdão. Uma palavra. O que é que gera a necessidade de nós termos que perdoar alguém? O que é? O que é feito contra nós que gera a necessidade de ter que perdoar alguém? Ofensa. Então tem pessoas que nos ofendem. Então a pessoa foi e me ofendeu. Se eu ando armado, na teoria eu já puxo a arma. Acabou. Vou perdoar quem? A pessoa ofendeu a primeira vez. Liberei perdão. Aí a pessoa no mesmo dia vem e ofende a segunda. Já viu casal que briga? Casal que briga é um bom treino. A ofensa. Aí vai lá, um ofende, passa umas 4, 5, 6 horas, o outro ofende de novo, 4, 5, 6 horas, aí já acabou o dia, já tem que ir para outro dia, né? Porque não deu tempo das ofensas. Tem uns que já são mais, né, ofende a hora que acorda, depois continua ofendendo, o dia inteiro ofendendo, vai dormir ofendendo, e assim vai, só ofensa o dia inteiro. Então, o que ele tá, aí aquele negócio: pastor, meu casamento tá ruim, é só briga. Falei: você é crente? Eu sou. Então você precisa de fé. Para quê? Para aguentar a ofensa. Quem está falando? Você, para ter uma merrequinha de fé, você teve a fé para a salvação. Essa fé precisa crescer, precisa aumentar. Então, para você ter uma merrequinha de aumento de fé, além da salvação, você precisa aprender a perdoar quem te ofende mais de uma vez no dia. Pastor, estava lá no local de trabalho, lá a pessoa me ofendeu. Se você chegou para contar é porque você continuou ofendido, você nem conseguiu perdoar ainda. E às vezes, vamos falar assim, relacionamentos dentro de casa, locais de trabalho, relacionamento de pai e filho, que 70 vezes 7 é poucas ofensas. É pouca. E aí, você vai para o céu? Porque eu falei, o diabo, ele bota na nossa cabeça que perder a salvação é eu cometer adultério só, é eu matar, é eu roubar.
Mas se eu não perdoar uma ofensa, e às vezes a ofensa, a pessoa não precisa nem pisar no seu pé, que é uma encravada. É só ela falar algo que você não gostou. Presta atenção, e o segredo é esse. Se você se sentir ofendido com algo, dançou. Como diz o meu ministro do Supremo Tribunal Federal, perdeu, mané, o diabo ganhou. Então, se eu deixar a ofensa prevalecer sobre a minha vida, já era. Então tem pessoas que falam mal de mim. O que é isso? Uma ofensa. Ela está soltando aquilo que Paulo fala em Efésios 6. Paulo em Efésios 6, ele fala da armadura de Deus. Então nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Tem uma peça da armadura que luta contra a ofensa. Vamos lá. Efésios 6. E ela serve exatamente para isso. E se eu não entender isso, eu nunca vou usar ela para isso. Então vamos lá. Efésios 6. Só porque eu não tenho que falar decor ela todinha. Vamos só para a parte que interessa aqui, ó. Efésios 6, ó. Ele fala assim, no 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Então você vai pegar o escudo, que naquela época, né, geralmente ele ia do pé até o ombro aqui. Você botava a mão. Tinha os outros menorzinhos também, que era só para proteger aqui a parte de cima do corpo. Ele tinha duas alças, você enfia o braço assim, você vai embraçar o escudo e colocar ele para te defender. Você vai defender o quê? De ataques, coisas que serão lançadas contra você, de perto ou de longe. Então ele fala, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual, a função do escudo, você botou aí? Com o qual podereis, quer dizer, o escudo pode falhar, vai depender da estrutura da minha fé, com o qual podereis apagar. O que é apagar? Você vai lançar uma pedra na pessoa, você vai apagar a pedra com escudo? Não, você vai apagar porque está aceso. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tem gente que fala que isso aí é flecha. Pode até ser. Mas teria que ser uma flecha incendiada, com fogo na ponta. Na verdade, na tradução do original, esse dardo era uma arma pequenininha, parecia aquelas flautas. Você bota um negocinho ali envenenado e fazia. Pronto. Aí aquilo bate na pessoa, às vezes nem sente. Tá no calor ali, o negócio bate, pum, não sente. Só que o veneno que estava na ponta, o veneno que estava inflamado, vai começar a tomar o corpo da pessoa, ela vai começar a sentir dores, vai enfermar, vai perder as forças até cair morta. E é isso que o diabo... Você acha que o diabo vai tacar uma bomba atômica em cima de você? Não, ele vai jogar um dardinho inflamado. Sabe aqueles canudinhos que você bota lá na Coca-Cola? Ele pega, bota ali e faz assim, ó. Ah, que é isso, pernilongo? Não, é um dado inflamado maligno. E o que é esse dado inflamado maligno? Ofensas. Por isso, ó, liga as coisas. Senhor, tem que perdoar quantas vezes? Se vier 7, até 7 a primeira vez. Aí o que ele fala? Acrescenta-nos a fé. Senhor, nos ensina a usar o escudo da fé para as ofensas. Então, se vier 7 vezes me ofender, eu vou usar 7 vezes o escudo da fé. Mas quando o escudo é grande, tem uns escudos lá que Davi mandou fazer, que era de ouro. É pesado. Não é qualquer um que aguenta, tem força para carregar um escudo dele, principalmente na batalha. Porque você vai ter que despender esforço com a espada para bater e esforço para manter o escudo levantado. Tem hora que você está batendo tanto que o escudo cai, você não consegue segurar mais, você não tem forças. Então ele está falando, para eu conseguir manter o escudo da fé para 7 vezes, perdoar a pessoa no dia, acrescento-nos a fé. Aí Paulo está falando, ó, você precisa embraçar o escudo da fé para apagar os dados inflamados do maligno. Aí quando ele chega lá, em Mateus 18, ele fala, Senhor, se vier 7 vezes, por que é a mesma pergunta? Porque ele achou que ele já tinha crescido na fé. Aí o Senhor falou, você já está bom para 7 vezes no dia? Então agora nós vamos para 70 vezes 7. Agora, o que ele quer dizer com isso?
O Wesley é uma matemática e faz o cálculo. Quanto que é 70 vezes 7? Quanto? 490? Divide isso por as horas do dia. Divide por 24. Quantas vezes você teria que empunhar? De quanto em quanto tempo você teria que levantar o escudo em um dia? Você pode pegar e fazer os 24 vezes 60 dividido por 490, que aí vai dar. Quanto que dá? De quantos minutos você teria que levantar o escudo? Quanto? Calculadora, Jesus. Não é só Jesus que salva, né? Calculadora também. Não conseguiu ainda? Você não achou a calculadora, meu Deus. Só se for na Bíblia dela, que nas outras não são não. 2,93 vezes. Você teria que erguer o escudo praticamente de 3 em 3 minutos. Na Bíblia tudo é 3, né? Então, pensa, um escudo pesado, você tem que pegar esse escudo, levantou, uma ofensa. Passou 3 minutos, de novo, outra ofensa. Passou 3 minutos, outra ofensa. Você vai ficar musculoso. Mas isso é a quantidade de vezes que o diabo te ataca no dia. E às vezes você não percebe. Então, de 3 em 3 minutos, matematicamente falando, ele está nos atacando. Ele está armando ciladas. Ele está dispensando flechas, setas. E às vezes, essa é a parte ruim da história, hein? E às vezes ele usa o cônjuge. Crente, tá? Às vezes eles usam o filho, crente. Às vezes ele usa nós, crente, para lançar setas. Então, a hora eu estou recebendo ataque do diabo, a hora eu posso estar sendo instrumento do diabo para atacar os outros, com dados inflamados. Então, vamos ficar ligado com isso aí, porque eu posso receber um ataque e não perdoar porque minha fé não é alta. Então, veja que ele está relacionando a fé com a capacidade de perdoar. Então, se eu quero ter muita fé, eu tenho que ser capaz de perdoar muito. Perdoar quem? Quem me ofende. Perdoar quem me ofende. Então, tudo que eu for fazer na vida, eu tenho que estar claro na minha cabeça que eu estou sujeito a ofensas. Vou começar um negócio, estou sujeito a ofensas. Tudo que eu for fazer, relacionamento, estou sujeito a ofensas. Qual é o segredo? Qual é o mistério do reino de Deus? Não deixar as ofensas me ofenderem. Porque se deixar, o diabo bate. E foi o que eu falei, tem um livro lá que o camarada escreveu chamado A Isca de Satanás. O livro todo, o resumo do livro inteiro, 180 páginas, é sobre ofensa. Então a ofensa é aquilo que o diabo coloca, uma iscazinha, minhoquinha, você nem vê, que os peixinhos, né, o símbolo do cristianismo, os peixinhos vai lá e ó, pum, pega a minhoca. Aí o que acontece? Os crentes vão parar no inferno por causa de uma minhoca, por causa de uma ofensa, de uma isca que Satanás lança para nos prender. Vamos lá. Tiago 3,17 fala assim, ó. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, quando você tem sabedoria de Deus, ela é pura. Depois ela é pacífica. Indulgente é a parte mais bonita. Ela é tratável. A sabedoria de Deus é tratável. Ou seja, ela é apta a perdoar. Mas, pastor, eu não estava acostumado com a situação desse jeito. A sabedoria de Deus, ela é tratável, ela se adapta. Pode ser a situação que for, ela é tratável. Então, você pode usar da sabedoria de Deus para escapar dos laços do diabo. Plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. 1 Pedro 4,8, ele fala assim, ó. Acima de tudo, porém, vou entrar num outro aspecto, né? Porque a gente está falando de crescimento de fé. Então nós já entendemos aqui que para crescer na fé eu tenho que ter a minha capacidade de não receber ofensa como ofensa. Então teve a pessoa que foi lá no Instagram, escreveu não sei o que do pastor, deu indireitinha, fez isso aqui, fez aquilo. É uma isca do diabo. É uma seta, é um dado inflamado. É aquele negócio. Eu não tinha nem visto.
Eu não perco meu tempo seguindo o povo. Instagram para mim lá é só notícia de jornal, tem 3 jornais que eu olho as notícias lá e acabou. Aí vieram me falar, ou seja, o diabo está usando, ó, vão jogar seta. Já que escreveu lá para direcionar para o pastor, não pegou, então vamos usar os crentes para mostrar, olha aqui, ó, está fazendo isso. Se aquilo me ofendesse, o diabo tinha ganhado. Aí o que eu faço? Eu uso o escudo da fé. Aí eu sei que tem pessoas que gostam de mandar indireta, de jogar isca, de fazer eu sei o quê. Você acha que eu fico perdendo tempo seguindo e vendo essas pessoas, o que elas estão falando ou não? Mas tem gente que perde o tempo e ainda me manda mensagem. Quando eu chego eu nem vejo. Vai embora. Então a gente fugir da aparência do mal. Então se você entendeu que algo pode ser mal na sua vida, corre, foge. Não é só a tentação de José lá com a mulher de Potifar, não. Ó, agora eu percebi que ver as piadinhas gospel é sentar na mesa dos escarnecedores. Corre. Foge da aparência do mal. Ah, pastor, beber cerveja, vinho, cachaça, não tem nada a ver, vocês não podem ficar bêbado. Isso leva ao mal? Tem gente que morre por causa disso? Então foge da aparência do mal, nem bola na boca. Vamos falar de outros aspectos espirituais aí. Então, tudo que eu começo a perceber, meus olhos vão se abrindo o que é mal, o que é ruim, foge da aparência do mal. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. É isso que está escrito aí? Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Que é regra de interpretação de texto. Vamos ler ao contrário? Ó, o amor cobrirá a multidão de pecados, porque nós temos um ardente amor um para com os outros. Pronto, acabou, deu para entender, né? Porque quando você lê, às vezes, reto, você não entende, ó. Tende ardente amor um para com os outros. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mas se eu ler o contrário, o amor cobrirá uma multidão de pecados, porque nós temos amor um para com os outros. Então o amor de Deus, o amor ao próximo, é quando você perdoa pecados. É quando vem a ofensa e ela não te atinge. Porque se a ofensa te atingir, além de você ser pego pelo diabo, aquilo vai gerar culpa, vai gerar mágoa, vai gerar rancor, vai gerar um monte de coisa. Se ela não deixar de te atingir, quando você joga a pedra ali, estão jogando pedra aqui, bate na parede e cai no chão, nem chega perto de você. Às vezes você nem viu que estão tacando pedra. Agora, se eu quiser praticar amor, porque tem pessoa que é especialista em ser servo do diabo, e elas parece que faz treinamento para te ofender num nível profundo, assim, para atingir mesmo, para te tirar do sério, para te irritar. Tem gente que sabe que você não gosta de alguma coisa, vai lá e pisa naquilo, faz exatamente aquilo para te tirar do sério. É treinamento do capeta. Coisa linda. Faz aqui com propósito de irritar e tal. Aí quando consegue, o amor vai cobrir essa multidão de pecados. Então o amor vai nos levar ao perdão. Por que ele cobre? Tem a distinção. No Antigo Testamento, o sacrifício de animais, está lá em Hebreus falando isso, cobria o pecado. O sangue de Jesus, não. O sangue de Jesus, ele nos purifica. O sangue de Jesus joga no mar do esquecimento. O sangue de Jesus, ele não cobre. Ele desfaz as nossas transgressões como a neve. Mas aquilo que está coberto, se eu fizer assim, ó, pode ser descoberto. Opa, apareceu, estava escondido. Então o que ele está falando? Que o amor de Deus que está em nossas vidas, ele vai cobrir uma multidão de pecados. Porque eu não vou deixar a ofensa me ofender. Mas aquela pessoa que pecou contra mim, ela vai dar conta do pecado dela. Por isso que a Bíblia fala que a vingança não é minha, é de Deus. E quando eu tento fazer alguma coisa para me defender, eu estou me vingando. Estou falando, Deus, você não é suficiente para me defender. Sai da frente, deixa que eu resolvo. Isso não é contigo, não, é comigo. Eu sou o todo-poderoso nesse aspecto. Deixa que eu resolva. Não funciona. Então o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então eu amar é perdoar. Eu amar com um pouco mais de fé é não deixar a ofensa me atingir.
Tem coisa que você ouve, você fica triste. E se você continuar triste, a ofensa te pegou, o dardo inflamado está correndo para o corpo. Tem notícias que você vai receber de pessoas que você não queria receber, que vai te dar uma pancada. Você vai ficar atordoado porque você ouviu. Mas se a dor continuar por mais de 3 minutos, o veneno do diabo entrou. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Principalmente para eu não ser acertado nesses 3 minutos de distância onde eu teria que levantar o coisa. Outra coisa linda que a gente tem que entender nessa parte, que o diabo usa. Mateus 18, a partir do 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus está falando, ó, quem faz tropeçar um pequenino é digno de morte. Mas o Novo Testamento é só amor, Jesus está mandando matar. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos. Aí ele continua aqui. Ai do mundo por causa dos escândalos. Quando ele está falando, ele não está falando coisas separadas. É o mesmo contexto. É uma coisa só. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem escândalo. Quando fala homem, entenda a mulher. Então o que ele está falando? Ó, qualquer coisa que traga escândalo. Quando ele está falando de escândalo é na igreja. Quem trouxe o escândalo, e pode ser escândalo a nível de pastor, a nível de membro, a nível de qualquer coisa, vai vir um ai, e ai é sinal de juízo de Deus. E ele está falando aqui, ó, qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim. Aceitou Jesus, nasceu de novo, você é pequenino. Então ele está falando, a pessoa está na igreja, aceitou Jesus, ai daqueles que o fazem tropeçar. Nível de fé. Então se alguma coisa que eu faço com a pessoa faz ela tropeçar, eu sou digno de morte para Jesus. É isso que ele está falando. Então eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não venha a ser um motivo de escândalo, porque eu fiz um pequenino tropeçar na fé. E muitas vezes o diabo usa os crentes para trazer escândalo para a igreja. Aí tem, os desviados é assim, né? O desviado é simples a conversa. Não, desviado, não toma na igreja, não sei o quê, porque eu vi o pastor lá, a irmã isso, o irmão aquilo, viu escândalo, saí da igreja, um aceito aquilo. Fala, parece que é santo ainda. Um aceito, coisa errada e tal. Aí a pergunta que você faz para eles é assim, tá, o que Jesus te fez para você sair da igreja? Aí a resposta sempre é assim, não, Jesus não me fez nada. Foi o pastor, foi o irmãozinho, foi não sei o quê. Mas se Jesus não fez nada, por que você se afastou dele? Porque era criança na fé. Através de alguma forma de escândalo, alguma fofoca, algum barraco, alguma coisa que viu ou ouviu, fez aquela pessoa se afastar da fé. Ai de quem provocou escândalo. Que está lá na igreja ainda cantando, tocando, pregando, batendo palma, gritando, rodando, sapateando na fé. Ai dessa pessoa. É isso que ele está falando. E é isso que o diabo quer tirar de nós. Então eu tenho que ficar atento, tenho que tomar cuidado. Romanos 14. Acolhei ao que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer. Agora ele está dando exemplo. Mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. O que ele está falando? Pessoa se converteu. Aí ela, sei lá, ela acha que não pode comer picanha. Eu também concordo, manda para cá, não coma não. Aí o que ele está falando? Você não vai lá discutir com a pessoa, não que você está errado. É igual o negócio da saia. As mulheres se convertem, tem igreja aí que as irmãs já chegam e enfiam o dedo dentro do nariz. Ó, você tem que botar saia. Calça é coisa do capeta. Tal. Aí ela, por ser assim, coagida de livre e espontânea pressão, ela vai lá e começa a usar saia. Troca o guarda-roupa todo. E não tem nada contra a saia. Mas não é mais bonito quando ela chega, o Espírito Santo toca, fala essas roupas que você não usa.
não está condizente. Agora você é a imagem de Jesus Cristo, você tem que dar um testemunho. As pessoas têm que olhar para você, olhar para o seu corpo e não sentir o desejo de pecar. Porque se você levar um desses pequeninos a pecar, vai vir juízo sobre a sua vida. Então você tem que se comportar de uma forma que não leve as pessoas ao erro. Mas quem fala isso é o Espírito Santo. E quando ele fala, a mulher troca a roupa e vai vir com aquela roupa o resto da vida. Porque não foi o homem que falou, não foi a tia. Foi o Espírito Santo que falou. Só que aí quando você vai e começa a oprimir as pessoas, elas podem se desviar na fé. Ou seja, elas ainda são débeis, são fracas na fé. Estou falando só de mulher, de homem também. São fracos. Aí você começa a fazer pressão. Se falhar a pressão, você vai dar conta, vai vir um ai de Deus sobre a sua vida. E muitas vezes nós, como crentes, fazemos às vezes a gente faz pressão nos filhos. E a Bíblia fala, os pais não incitem a ira nos filhos, porque a gente faz de um jeito que deixa eles irados. O que é isso? Pecado. Aquilo que o diabo não quer que nós vejamos que é pecado. Então pode fazer que está tudo certo, está tudo lindo. Não, está na Bíblia, a gente tem que ler. 1 Coríntios 8:9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque a gente fala assim, ó, quando a gente sai do mundo, a gente sai da escravidão do pecado. Nós vamos ler aqui outros textos. Ele fala, ó, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, porque nós estávamos presos no pecado. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. Ou seja, não volte para o pecado, não volte a ser escravo do pecado, ele está falando. E ele está falando, a gente agora, lá em 1 Coríntios, que fomos libertos da escravidão do pecado, nós não podemos agora ser uma pedra de tropeço para aqueles que são fracos na fé. Se ele está falando que nós não podemos ser uma pedra de tropeço para os fracos na fé, quer dizer que nós podemos ser uma pedra de tropeço para os fracos na fé. E quando nós somos uma pedra de tropeço para os fracos na fé, nós precisamos amarrar uma pedra no pescoço e ser lançados ao mar, morte. E às vezes a gente não percebe que nós estamos sendo uma pedra de tropeço. Então a pessoa foi lá, caiu no adultério. Vamos fazer aquela assimilação. É como se ela caísse dentro de um poço de lama, tá com a lama atolada até no pescoço, caiu no adultério, você vai lá e pá, você pisa. Em vez de você dar a mão para tirar ela do lamaçal, você afunda e afoga ela, faz ela morrer de vez. Isso é ser pedra de tropeço também. Porque você não está amando. Você não está amando o seu próximo. Você está sendo juiz e já, às vezes, até executor da sentença. Deus perdoou Davi do adultério, mas até hoje tem muito crente que não perdoou ele. Então tem muita gente que cai em pecados, que Deus perdoa, mas os crentes não perdoam. Se os crentes não perdoam, não tem céu, não tem salvação. Porque, Pai, assim como eu perdoo, o Senhor me perdoa. Mateus 6, oração do Pai Nosso. 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção. Está falando dos ímpios. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então ele está falando, eu me torno escravo daquilo que tem domínio sobre a minha vida. Então você pode falar assim, né? Hoje a gente não está acostumado com a cultura de escravo, de escravidão. Então vamos mudar o contexto para adaptar aos nossos dias. O que te domina hoje? O que eu posso falar de domínio? Vamos pegar a coisa mais simples nossa. 24 horas. Vamos pegar o tempo. Um dia. Um dia tem 24 horas. O que domina as suas 24 horas? O que consome mais tempo das suas 24 horas? E pastor, não, mas eu trabalho lá, vamos botar 10 horas de trabalho, porque tem uma hora para ir, uma hora para voltar, horário de almoço, não sei, 10 horas do meu dia no trabalho, mas lá tua mente pode estar ocupada com outra coisa. Então o que é que está tomando o seu tempo? É o que te domina. Porque você se torna escravo da que tem gente que é aquele negócio, né? Se você pegar lá o Instagram, você abrir o celular da pessoa no Instagram, vai lá no tal do Rios, lá onde fica os videozinhos, vai começar a vir um monte de vídeo. Aí você vai passando o dedo assim, vai vindo vídeo.
E os vídeos vêm numa tendência. Os vídeos que aparecem no meu não é o que aparece nos seus. Porque aquilo que você mais vê é aquilo que mais aparece. Então aquilo que mais vê é aquilo que mais te domina. Não é fácil saber pelo que a pessoa está dominada, é só pegar o celular dela. Então você gasta tempo, você se deixa dominar por aquilo, ainda você consegue ver quais são os assuntos que te dominam. Então se eu fosse ver o que me domina hoje, era só eu olhar para as 24 horas do dia e ver o que me domina. E isso que me domina é meu Senhor. É o que ele está falando aqui. Eu sou escravo do que me domina. Não, eu aceitei Jesus, agora Jesus é meu Senhor. Mentira do diabo. Seu Senhor é quem te domina. Pedro está falando isso. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. E Paulo fala assim: eu sendo livre, escolhi ser escravo de Jesus Cristo. O que é isso? Pedro explica. Ele foi liberto lá da escravidão do pecado no mundo, se tornou crente. Agora ele toma a decisão de se tornar escravo, servo de Jesus. Como? Deixando ser dominado por Jesus. Como que ele é dominado por Jesus? Uma das principais formas é o tempo. Então, o que é ser servo de Jesus Cristo? Servo não é quem aceita Jesus e bota a roupa social, não. Servo é quem se deixa ser dominado pelo seu Senhor. E um dos maiores senhores que tem na face da terra é o tempo. E o diabo usa o tempo para nos prender sem a gente perceber. É mais uma isca de Satanás para prender os crentes. Aí você é servo de quem? Ah, eu sou servo do Netflix. Ah, eu sou servo de um não sei o quê. Sou servo do Instagram. Ai, que glória, mas não é de Jesus. Porque aquilo te domina. Então, Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Vamos mudar o nível de fé agora? Aí ele continua. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Você viu que agora apareceu 2 níveis de servidão? Um é servir a Jesus e o outro é servir uns aos outros. Paulo fala isso. Eu me ofereço como um sacrifício de libação por amor de vós. Eu prefiro ficar na carne aqui na terra por amor de vós, porque aqui eu estou intercedendo, eu estou orando, estou pagando um preço por vocês que ainda são crianças na fé, ele fala. Então eu tenho um nível. Uma coisa é eu me deixar ser dominado por Jesus e servir a Jesus, porque eu só sirvo aquilo que me domina, é o que a Bíblia fala. E outra é eu começar a servir aos irmãos, mas se a Bíblia fala que eu sirvo aquilo que domina, quer dizer que os irmãos também têm que ter domínio de mim. Como que os irmãos vão ter domínio de mim? Paulo explica isso. Você quer ser o primeiro? Seja o que mais? Sirva. Coloque os outros à frente de você sempre. Porque aquele que se humilhar será exaltado. Então, eu tenho um nível de fé, aceitei Jesus, vamos falar assim, nível 0. Aí agora eu comecei a ter fé para perdoar, nível 1. Comecei a ter fé para perdoar mais, nível 2. Agora eu comecei a ter fé para me deixar de ser dominado por Jesus Cristo e Ele ter domínio total sobre mim, sobre o meu tempo, sobre meus pensamentos. Vamos para o nível 4 agora. Agora eu preciso me deixar também ser dominado pelos irmãos, como? Servindo uns aos outros. Como que eu faço isso? Por amor. Então, se eu não dedico tempo a servir os meus irmãos, eu não cheguei nesse nível de fé. E eu posso quebrar a minha cara totalmente com isso. João 8,34, ele fala assim, ó, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, se eu estou num pecado consciente ou não consciente, que tem pecado que a gente pratica sem saber que é pecado por ignorância, eu posso estar sendo escravo do pecado.
O pecado está me dominando. Então, quando ele fala lá para Caim, em Gênesis capítulo 4, pecado está batendo, está à porta. Você precisa dominar para que ele não te domine. É a mesma coisa. E até hoje o pecado está à porta e está batendo. Aí Paulo ele fala assim lá em 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Então eu já começo a ver o que é servir aos meus irmãos, mudar o nível de fé, quando eu estou buscando o interesse dos meus irmãos. Mas eu nem conheço, eu nem converso, eu não sei nem qual é o interesse, o que ele está precisando, o que ele não está. Gente, um convive junto, não tem comunhão. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar buscando o meu interesse, o que me interessa, e o resto que se lasque e vamos embora. Acabou. Paulo fala que não é assim. 1 Coríntios 10, 32, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então uma das coisas que o diabo quer que nós venhamos a ser é tropeço para os irmãos. E tem várias formas, eu falei algumas aqui hoje sobre esse tropeço. Para a gente terminar, 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecendo. Tem alguma coisa extraordinária acontecendo na nação? Já há algum tempo? Não vos estranheis esse fogo que surge no meio de vós, para provar-vos. Eu quero ver se é fiel a Deus, você confia em Deus? Vai pegar em arma? Vai na força e na violência? Tudo isso é para nos provar. E nós só somos aprovados se confiarmos em Deus. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Pastor, agora a nação vai sofrer. É governo de esquerda. Eu não sei. Alegrai-vos por ser coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória, ou seja, quando ele vier buscar, vos alegreis exultando. Então, quando eu me deixo envolver até pelo fogo estranho que está acontecendo aí fora, participo, estou lá no meio, estou me envolvendo com as notícias, isso está dominando a minha vida e tal, né? São coisas extraordinárias que estão acontecendo a nível nacional, a nível não sei o quê. É isso que te domina, você é escravo disso. A Bíblia está falando, não. Isso aí é um fogo estranho. É um fogo que está surgindo no nosso meio para provar quem é crente, para provar quem é de Deus e quem não é. Porque quem é de Deus sabe que as nossas lutas não são contra carne e sangue, são contra principados e potestades, e a gente tem que usar de arma espiritual, joelho no chão. Ah, pastor, o que eu vi de profeta fazendo ato profético, falando que o governo que estava ia continuar. Profeta de renome de nação e fora da nação. Se reuniram em Israel, em outubro, uma semana antes da eleição, profetas do mundo inteiro, para falar que o Brasil ia continuar do jeito que estava, e não sei o quê, falando em microfone, profetizando. Aí eu vendo aqueles negócios, eu falei, uai, eu já vi isso, mas foi com o Trump. E assim, profeta mesmo, reconhecido internacionalmente, violento. Trump caiu. Aí os caras se reuniram, foram lá e pá, Brasil, caiu. Será que eles estavam falando em nome de Deus? Mas tinha um fogo estranho, um monte de gente. Tem gente que ainda está achando que o negócio vai para o fogo, para violência. Não, isso aí é uma prova para a igreja. Porque se a gente soubesse qual é o nosso lugar no mundo espiritual, não era nem o presidente anterior que tinha permanecido. A gente ia ter um muito melhor. Só que nós não entendemos. Nós não nos movemos no mundo espiritual, nós ainda nos movemos na carne. Como diz a Bíblia, nós somos dirigidos pela carne.
Nós estamos lutando para ter um pouquinho de fé, para em algumas coisas ser dirigidos pelo Espírito. Porque eu me preocupo com os meus próprios interesses. E eu tenho que tomar cuidado que essas coisinhas, o diabo vai costurando para me prender. Então, às vezes eu acho que eu vou para o céu porque eu sou santo, santíssimo, faço parte lá da trindade de Deus, porque eu mato, eu não roubo. Cuidado. Só de você estar dando um testemunho falso, passando uma notícia chamada de fake news hoje, você já está quebrando um dos 10 mandamentos. Eu tenho que tomar muito cuidado. É por isso que o Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Não é só na hora da ceia, é todo dia. Eu tenho que me examinar. Se você lê Bíblia, leia a Bíblia. Estou lendo aqui, naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Ebionão, dizendo, desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei o Senhor. O que isso quer dizer com a minha vida? Os chefes se puseram à frente de Israel, aí o povo se voluntariou para adorar a Deus. Então eu tenho que orar, Deus está falando, eu tenho que orar para que aqueles que estão à frente dessa nação, sendo comunista, sendo esquerda, seja lá o que for, eu tenho que orar para que eles venham se converter e chamem o povo para adorar. A Bíblia fala, mas às vezes eu não quero ouvir. O povo, a nação brasileira vai adorar a Deus voluntariamente, não é por força nem violência, quando os chefes se puserem à frente da nação. Aí agora eu estou vendo lá os que foram eleitos da direita, ganhando ministérios, ganhando carguinhos, já se vendendo, se corrompendo, fazendo alianças. E o povo aqui ainda está achando que pode fazer alguma coisa por força e violência. A nossa confiança tem que ser 100% em Deus. Porque se eu confiar em Deus, não é o presidente da nação que vai dirigir minha vida. É o Espírito de Deus que vai me dirigir. E o Espírito de Deus, ele tem... Eu não sei para onde vai levar o dirigente da nação, não sei para onde ele vai levar o país. Mas eu sei para onde o Espírito Santo vai me levar. Essa é uma certeza absoluta que não muda. E eu tenho que me prender em certezas absolutas que não mudam, que não tem sombra de variação. Senão, eu perco aquilo que nós chamamos do jogo. O diabo ganha. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar.